Veja então, de um lado, luta por direitos civis e políticos, na primeira geração dos direitos humanos, século XVIII, século XIX, e já no século XIX, pela impossibilidade do capitalismo cumprir suas promessas de igualdade, as lutas por direitos sociais e econômicos, dentro do coração da Europa. De alguma forma, essas lutas chegam à América Latina no século XX. E aí, no início do século XX, quando você olha todos os embates sociais da nascente República Brasileira e de alguma maneira consolidada República nos outros países, você vai encontrar questões absolutamente vinculadas aos direitos sociais e econômicos. E vai encontrar essas lutas em manifestos por melhor qualidade de vida, por jornada de trabalho, por salário digno, por ensino público e gratuito, enfim, condições efetivas de uma participação maior nos benefícios que o capitalismo eventualmente pudesse oferecer. Isso, então, como surgimento das lutas por direitos sociais e econômicos, ainda antes de termos consolidado os direitos civis e políticos. Veja-se, por exemplo, que na República Brasileira, logo após a proclamação da República, praticamente 3% da população brasileira tinha um direito de voto. E o voto era aberto e controlado pelos donos das terras, pelos donos do poder. Então, em alguns casos, por exemplo, nós tínhamos um número maior de votos do que eleitores, num processo em que a própria dimensão da cidadania e da democracia representativa era fraudada pelo próprio sistema republicano na sua origem. A população reagiu a isso de diferentes maneiras, desde movimentos sociais tipicamente parcializados, localizados numa área determinada do território nacional e muitas vezes sem uma expressão política mais profunda, mas movimentos de qualquer forma sempre vinculados a uma população com extremas dificuldades sociais, com extrema carência. Você encontra isso, por exemplo, em Canudos, você encontra isso, por exemplo, no cangaço, entendendo que aí são dois tipos completamente diferentes de movimento. Um que tem como centro figura messiânica e outro que tem como centro um certo pressuposto de conflito social decorrente da ação daquilo que alguns historiadores chamam de bandidos sociais. De qualquer forma, grupos que lutam por garantia de qualidade de vida. Os direitos humanos não se fazem presente como reivindicação. Não se fala em direito humano, nem entre os cangaceiros, nem entre os movimentos messiânicos, e não se fala também nas lutas urbanas das greves sociais do século XVII. Greves que correram o Brasil de ponta a ponta e que se instituíam na sociedade brasileira como greves de lutas decorrentes de busca de melhor qualidade de vida. Nenhum, o cangaço, nem outro, o messiânico, e nem as greves operárias urbanas falavam em direitos humanos. Mesmo quando essas iniciativas partem do Estado, como, por exemplo, na década de 30, a construção de uma legislação trabalhista, mesmo aí não se fala em direitos humanos. O Brasil só vai se preocupar mais efetivamente com direitos humanos quando, já na virada do século, participa da fundação da Organização das Nações Unidas e participa nas Nações Unidas na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí veja, outra vez, os direitos humanos surgem na luta dos povos contra os totalitarismos. Os totalitarismos da Segunda Guerra Mundial e os totalitarismos que na Segunda Guerra Mundial representavam talvez os maiores crimes cometidos contra a humanidade. E aí necessariamente é preciso lembrar, por exemplo, a questão
dos crimes contra a humanidade no nazismo, a questão dos crimes contra a humanidade no fascismo e especialmente o final da Segunda Guerra Mundial, com as duas grandes explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Nas duas primeiras situações, porque ali se envolve toda a questão do preconceito político, toda a questão do preconceito religioso e, portanto, de uma certa maneira, o fim daquilo que seria o princípio da igualdade e da liberdade entre os homens. No segundo movimento, ou seja, a questão das explosões de Hiroshima e Nagasaki, na medida em que era a primeira vez que a humanidade se deparava com a possibilidade da autodestruição de si mesma e do planeta. A geração que nasce a partir de 45, ela nasce sobre o peso da possibilidade da autodestruição do planeta. Nessa medida, os direitos humanos retornam como esperança para os seres humanos. E a Declaração Universal é exatamente essa esperança. No Brasil, mesmo declarando, mesmo inserindo os princípios da Declaração na Constituição, que redemocratiza o país nos anos 40, é ainda muito um princípio legal, o princípio constitucional, mas ainda não é cultura instituída na sociedade brasileira. Vai se instituir seriamente no Brasil, e eu teria a tendência de dizer que vai se inserir também no Chile, vai se inserir também na Argentina, vai se inserir também no Uruguai, quando as populações desses países se deparam com as ditaduras militares, com a eliminação dos direitos civis e políticos e com efetivamente uma construção de um sistema de absoluta negação da liberdade e com a institucionalização de um regime que iria impedir a igualdade de se concretizar como uma aspiração humana. Ao contrário, se lançou na América Latina nesse tempo uma situação na qual a desigualdade se tornava o elemento possibilitador da concentração de riquezas. Então é nesse universo que os direitos humanos chegam ao Brasil, se institui como cultura e, como diz Dalmo Dallari, tornam possível a constituição do povo brasileiro. Eu quase me arriscaria a dizer que torna possível uma primeira grande identidade latino-americana, da qual o Brasil passa a fazer parte, não só na medida em que a ditadura brasileira auxiliou o estabelecimento de outras ditaduras, tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no Uruguai, como também no auxílio que os movimentos de direitos humanos prestaram a exilados que ora fugiam do Brasil para outros países, como fugiam de outros países através do Brasil, procurando se dirigir então para a Europa. Aí os direitos humanos chegam ao Brasil e passam a fazer parte de nossa história.